Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 14/10/2020. Vamos que vamos fazendo umas lives aqui, fazendo vídeos aqui, gente. Vamos lá. Primeira coisa, Bolsa de Valor. A Bolsa subiu, que foi uma benção ontem. Subiu 1,1%. Apesar de ter uma ou outra ação que deu uma despencada nervosa, mas faz parte do jogo. Subiu, foi para 98.500, tá ótimo, beirando 100 mil de novo, hein? Olha que benção. A Bolsa Internacional caindo, hoje com uma tendência boa de queda, caindo 0,5% de novo, ontem caiu 0,5%, hoje caindo mais 0,5%, assim tá caindo. Por quê? Por causa do negócio dos vírus lá na Europa, que tá voltando a fechar algumas coisas lá. Por incrível que pareça. E aqui, nós tudo indo pro feriado, fazendo todas as coisas e só caindo os números aqui, para vocês verem como é que o negócio é. Não tem como fugir desse bichinho não, meu filho. O negócio é enfrentar ele de frente mesmo e dar uma de louco, porque senão não resolve não. Parece que esse bichinho ele já tá programado para pegar quem que ele quer. Eu falo pro povo lá que esse bichinho tá parecendo que é espiritual, mas o povo não acredita. Mesmo com a bolsa subindo, o dólar também subiu, praticamente 1%, 0,98%. Ele foi a 5,58 arredondando, tá? Que eu sou obrigado a arredondar, ficou 5,57,9, eu sou obrigado a arredondar porque não tem milésimo de centavo. E ficou em 5,58, subiu. Isso é preocupante, porque quando a bolsa sobe e o dólar também sobe, isso é um sinal de quem tem algum problema aí no coisa, que tem que ser analisado, certo? Vamos verificar o porquê que está acontecendo isso daí. A pressão no dólar está sendo altíssima. Vamos ver até onde chega. Tem uma notinha que saiu no perfil do nosso presidente da República, que eu vou comentar lá no finzinho, tá bom? Que tem uma nota que faz um parâmetrozito, que a gente vai conversar de política. E lá no fim tá falando, eu vou falar o que eu vi lá. Entrei na rede social, falei, cara, não é possível que eu tô escutando um negócio desse, mas tudo bem, vamos lá, faz parte do jogo, né? Infomoney. Bolsa brasileira passa a funcionar em um horário estendido a partir de 3 de novembro. Nossa senhora, já praticamente nas eleições americanas. Além disso, a Bolsa informou que a negociação de contratos futuros e de opções também sofrerá alterações de horário. A partir de 3 de novembro, a Bolsa Brasileira volta a operar em horário estendido, com o pregão regular passando a ocorrer das 10 horas da manhã e não mais às 5. Das 10 horas da manhã, agora vai até às 6 da tarde, 6 da noite ou 6 da tarde, o horário de Brasília. Apesar de o país não ter mais horário de verão, a alteração é feita para que o mercado nacional se adeque ao término do horário de verão dos Estados Unidos, já que passaria a haver uma diferença de 1 hora entre o fechamento das bolsas de Nova York e a de São Paulo, caso não houvesse este ajuste. Com este novo horário, o funcionamento B3 também deixa de ter o aftermarket, que atualmente ocorre entre as 5 e 18. É aquele mercado posterior, sabe, que é o de leilão? Pois é, vai acabar com isso daí. Além disso, a Bolsa informou nesta terça-feira que a negociação de contratos futuros e de opções também sofrerá alterações. Agora, esses ativos serão negociados entre as 9 horas da manhã e 18h25. E eu não gosto muito de entrar nesse negócio de opção. Quem entra ou fica rico ou fica miserável. E eu não quero arriscar. Deixa os riscos profundos e violentos para quem é doido da cabeça. A Bolsa não informou até quando este horário de operação será mantido, mas é comum ele durar até o início do horário de verão nos Estados Unidos, que em 2021 está marcado para acontecer em 14 de março. Então vamos ter longos meses aí com alteração da Bolsa. Isso é bom, professor? Vai ter mais negociação, vai diluir as negociações e mais tempo. As oscilações dela vai ser menores durante o período do dia. É só isso aí que acontece. Fora isso, eu não vejo problema nenhum.
Ainda na Infomoney, o retorno das ações da X, papéis da MMX3 saltam 1920%. Você já pensou? Se eu tivesse investido 10 mil reais, rapaz do céu, nossa senhora, multiplica por quanto aí, ó? Se 100%, ó, é 1.900. Então se fosse, então você tem que multiplicar por 19 vezes. Já pensou? Põe 10 mil, multiplica por 19, dá 190 mil. Nossa senhora! Se você coloca R$1.000, você recebe 19 mil. Pelo amor de Deus, não é isso? Acho que é isso aí. É um cálculo meio doido, tô ficando meio velho, a cabeça vai bingando aí. E da OSX sobe em 153% em uma só sessão. Um dia. Meu Deus do céu. Por que essas SX estão subindo? Vamos lá. Deu uma destravada neles e liberado para que ele pudesse vender os minérios dele. Eles têm a licença. A MMX tem licença de exploração de minério. E os minérios estão vendendo. E tá lá parada. E parece que vai ter empresa logo querendo comprar a empresa dele, hein? Olha que eu tô vendo para subir desse jeito. Rapaz. O problema é que quem queria comprar isso daqui quando tava bem baixa? Muito pouca gente. Ninguém estava acreditando que pudesse dar uma subida dessa. Mas subiu porque ele detém o direito de exploração de reservas. E se ele tem esse direito de exploração de reservas, ele pode sublocar para alguma outra, fazer algum contrato, alguma outra coisa, né? O homem foi preso, mas não está morto, né? Foi, mas não está, né? Preso. Então o negócio é bem doido. É igual a questão da própria Embraer, né? Se a gente for analisar. É uma empresa maravilhosa, uma empresa gigantesca, uma empresa, assim, incrível. Mas ela está sofrendo por quê? Por causa dos aviões que estão fechando, os países fecharam, não pode voar de um lugar para o outro e tal. Mas assim que alguém chegar e falar assim, eu quero te comprar, você acha que não vai voltar a subir? 50%, 60%, se bobear até muito mais? Vai, hein? Vai. A bichinha aí chega a dobrar, hein? Com o valor que tá, estão vendendo a 6 merréis e lá, dobrar não chega nem perto do que tem, passa a subida passa de 100%. E vamos que vamos. Olha só que interessante, né? Cabe destacar que as ações da MMX, que estreou na bolsa em 2006, chegou a valer mais de R$2.000 em 2008, no auge da euforia do mercado com os papéis da companhia, em meio a grandes projeções de produção de minério de ferro e aço. Contudo, a companhia deixou de cumprir contratos, trazendo à tona problemas de capacidade operacional do projeto. Os problemas se acumularam com investigações envolvendo o Wake, que culminaram com a prisão em 2019. A mineradora está em recuperação judicial desde 2016. Pois é. Recuperação judicial pode um banco assumir e ele fazer igual, se eu não me engano, com a Eternit fez isso e ela subiu bem agora. Até descobriu produtos novos para comercializar. Ainda na Infomoney, Tesouro e Banco Central anunciam mudanças na oferta de títulos públicos. Segundo o Tesouro, o objetivo é promover maior flexibilidade para o gerenciamento da dívida pública federal. Tá perigoso isso, hein? Nós vamos conversar sobre isso daí. Eu vou conversar sobre isso daí. Em meio ao cenário adverso para o governo se financiar no mercado, o Tesouro Nacional e o Banco Central anunciaram mudanças na oferta de títulos públicos federais e nas operações compromissadas diante da maior demanda do mercado financeiro por instrumentos de curto prazo. Eu quero saber qual é o curto prazo deles. De um lado, o Banco Central fixou um limite máximo de 600 bilhões a ser aceito no leilão de rolagem da operação compromissada, com vencimento em 29 de outubro, ante um valor financeiro de retorno estimado em 981 bilhões. As demais condições do leilão permanecem inalteradas.
O Banco Central usa as operações compromissadas para equacionar o montante de dinheiro disponível no caixa dos bancos e manter a taxa básica de juros, a Selic, em sua meta. De outro lado, o Tesouro vai oferecer papéis de curto prazo. Em comunicado, o órgão anunciou que deixará de oferecer a letra financeira do Tesouro, LFT, atrelada à Selic, com vencimento em março de 2023. O governo agora não quer mais usar Selic? Você não quer mais usar Selic, governo? Porque a Selic agora não presta, ninguém quer, né? É por isso que você quer cancelar ela. E os besta pode continuar pagando juros pouquinho, né? Deixar o dinheiro emprestado para o banco dá retorno quase zero. A partir de 15 de outubro de 2020, passará a ser ofertada a LFT com vencimento em março de 2022. Além disso, também haverá oferta da nota do Tesouro Nacional na série B, indexada à inflação, com vencimento em maio de 2023, nas seguintes terças-feiras: 20 de 10 de 2020, 3 de 11 de 2020, 1 de 12 de 2020 e 15 de 12 de 2020. Em agosto, o subsecretário da Dívida Pública do Tesouro Nacional, José Franco de Moraes, reconheceu que havia demanda de investir por emissão em com prazos menores de 2025. Eu quero saber as coisas. Compromissidade, vamos lá. Eu quero saber se eles falaram que estão reduzindo o prazo. Vamos lá. Vamos ver se tem algo de prazo aqui. Tais alterações buscam o aperfeiçoamento da administração da liquidez bancária frente aos desafios impostos pela disseminação. Veja bem, liquidez bancária quer dizer que então o dinheiro está sumindo dos bancos? O banco não está tendo dinheiro e o banco está emprestando sem ter dinheiro. E ainda papel podre, aquele tal do subprime que fez a bolha nos Estados Unidos, está acontecendo aqui no Brasil? Será, professor? Tá. Foi permitido até pessoas que têm nome bem sujinho, com que não tem compromisso em pagamento de dívidas, pegar de empréstimos para comprar sua casa. Você sabia? Pois é, o tal do subprime está chegando no Brasil com força total, hein? O nosso ministro está querendo pegar fogo o comércio de imóveis, mas a custo de uma grande bolha ou grande risco, se assim você quiser interpretar ou entender o nome. Esse é irmão desse. Por quê? Vamos lá. A quantidade de imóveis pela quantidade de população no país, ela já está regulada. Muito pelo contrário, ela está até quase que sobrando se você for analisar imóvel por imóvel. Segunda situação, os valores de IPTUs, essas coisas estão subindo, então está se transformando em um karma para quem tem o imóvel, porque os imóveis estão tudo para alugar. Os contratos de aluguéis têm um monte parado. Pessoas desesperadas querendo alugar. Olha só que interessante. Por quê? Está sobrando imóvel. Se não estiver sobrando imóvel, como é que seria, certo? Os contratos de aluguéis e de compra de imóveis são tudo por IGPM. IGPM deu 18%. E as pessoas estão comprando iludidas, achando que aquilo é lindo, maravilhoso. Mas tem alguém que está comprando à vista. Tem umas pessoas que são meio doidas, estão comprando à vista. Por quê? Porque não está conseguindo entrar pro dólar e está querendo imobilizar porque está com medo de perder o dinheiro do banco. Porque o dinheiro não está rendendo mais nada no banco. Então quer comprar imóvel, comprar terreno, comprar alguma coisa. Mas esses terrenos, esses imóveis geram despesas. Você pode achar que pode gerar lucro, mas não está gerando lucro, está gerando despesa. Se você calcular todos os imóveis que você tem, dos alugados e não alugados, só se você tiver muita sorte. E aí tem muitas pessoas falando assim, mas o mercado imobiliário está ótimo, eu sou corretor, para mim está maravilhoso, está lindo, está incrível, está assim, sensacional. Pois é. E olha só o que o mercado está fazendo. O mercado está vendendo muito imóvel de 1 e 2 dormitórios, tudo pequenininho, com valorzinho baixo. Por quê? Porque o estímulo da destruição das famílias está incrível. Separa. Se você separa, você tem que morar num imóvel menor. Você tem que pegar aquele seu e dividir em 2.
Olha a regra que linda, né? 1 vira 2. Assim nós vendemos mais imóveis. Não é um imóvel, é 2 agora. Olha. Então vamos fomentar a separação de tudo quanto que é gente na sociedade para que a gente possa vender mais imóveis. Pois é, né? Tudo pelo dinheiro. É assim que está andando, é assim que está funcionando e é assim que eu estou enxergando quando eu olho o mercado lá fora. Mais uma da Infomoney. Mercado eleva projeção para a inflação pela 9ª semana e vê alta de 2,47% em 2020. Oh, meu Deus do céu, que inflação que é essa que é baixinha aqui? Eu não estou achando essa inflação. Então vamos lá. O IPCA em 2021 frente à projeção anterior de inflação de 3%. E eu quero saber que inflação que ele está vendo. Segundo o Focus, a atividade deverá crescer 3,5% em 2021. Agora, economistas veem o dólar encerrando este ano negociado a 5,30. Cara, esses economistas só vê o dólar 5,30. Eu estou vendo ele 5,80. Não sei porquê, viu? Já com relação à taxa Selic, as projeções foram mantidas em 2% ao ano em dezembro e em 2,5% ao ano no final de 2021. E aí vai as inflação. Vamos lá bater papo de fofoca de política. Eu vi aqui uma matéria de um colunista na UOL, tá? O colunista chama Reinaldo Polito. Eu gostei do que ele fez. Bom, antes de eu ler isso daqui, o título tá assim: Bolsonaro pode ser tosco, mas tonto não é. Vamos lá. Eu vi o nosso presidente da República publicando nessa madrugada, nessa noite, que eu tive até que de acordar fazer uma oração, ele pegando e publicando uma mulher segurando uma faixa aonde ele pega, retuita lá, né, falando assim: na Argentina não tem carne, na Cuba não tem açúcar, mas não sei aonde não tem mais não sei o que. E aí as pessoas pegaram e falaram assim: pois é, e aqui no Brasil não tem arroz, e aqui no Brasil não tem óleo, e aqui no Brasil não tem mais um monte de coisas. E eles, bravo, rapaz, respondeu. Agora não sei, eu acho que não foi ele que respondeu não, porque tinha muita resposta lá. Eu acho que tinha um robozinho lá respondendo. E aí, porque mesmo que é impossível uma pessoa só responder tudo aquilo lá, e ele vai ficar de madrugada acordadão fazendo isso daí. Aí eu acho que ele foi muito infeliz. Por que ele foi muito infeliz, professor? Porque no Brasil tem carne? Tem carne. Na Argentina não tem carne? Na Argentina tem carne. O que ele não entendeu é que não tem carne para os pobres. Aqui no Brasil tem carne para os pobres? Não, não tem mais carne para o pobre. Porque a carne está uma fortuna, então não tem mais carne para o pobre. Um negocinho, eu comprei agora um saquinho assim de carne, gastei R$200. R$200, um negocinho assim de carne. Não é carne nobre não, viu? É colchão mole com carne moída. E ainda comprei um pouquinho de carne de porco para dar um volume extra ali. Aí as pessoas vão falar assim: eu sou vegetariano, para mim não tem problema nenhum. Tudo bem, meu querido, você é vegetariano, você substitui todas as vitaminas, as suas coisas, você vai lá no supermercado e compra vitamina de A a Z, compra um monte de tipo de vitamina para fazer suplementação. Você toma leitinho lindo, maravilhoso, mas o pobre não, porque o litro do leite está 4 pila. O pobre, o óleo, como é que ele vai fazer uma friturinha de alguma coisinha? Não tem mais como fazer uma fritura. Então vamos reciclar o óleo, né? Sabe aquela coisa de reciclar o óleo? Vamos reciclar o óleo. A gente vai usando a fritura por muito mais tempo. Mais tempo. Ele vai virando uma graxa lá. Conforme você vai usando o óleo, vai fritando, ele vai mudando a composição química dele. Vai tornando-se algo cancerígeno. Olha que bonitinho, né? Os pobres agora estão numa benção, não? E se bobear, ainda usa aquele óleo tudo velho, tudo queimado para fazer o arroz ainda, para poder sortar o arroz. Se tiver o arroz, porque subiu também bastante o preço do arroz. Gente, eu achei muito infeliz a comparação que ele fez, falando que nós somos diferentes da Argentina, nós somos diferentes de todos os outros. Não, meu querido. Não. Muito pelo contrário. Toda a minha vida, eu sempre vi o Brasil sempre colado na Argentina. Sempre. A Argentina caía, a gente dava risada, logo depois a gente caía. A Argentina escolher um liberalista, passava um tempo, a gente ia lá, votava no liberalista. E foi o que aconteceu. Passado um tempo,
A Argentina vota num comunista, que é o atual lá, e a gente dando risada, depois chega aqui no Brasil e acontece a mesma biroca. É triste isso, mas eu não tô vendo diferença. Pode ter carne, pode ter tudo as coisas que tem no Brasil, pode não faltar para pessoa que tá comendo lagosta em casa. Mas não para quem tá comendo arroz com ovo frito, porque o arroz e o ovo frito tá tendo que virar aqueles macarrãozinhos instantâneos que dá um problema no estômago sério. Porque aquele negócio é pura gordura hidrogenada. Mas, vamos lá, vamos ler a matéria aqui. Eu não gostei muito disso aí, não. É muito fácil viver fazendo-se de tonto. Se eu tivesse sabido antes, ter-me-ia declarado idiota desde a juventude, e poderia ser que, por esta altura, até fosse mais inteligente. Porém, quis ter o engenho demasiado depressa, e eis-me aqui agora, feito um imbecil. Eu acredito que seja o próprio colunista que escreveu isso daí. Os palavrões e as brincadeiras quase vulgares do presidente fizeram com que muitos dissessem que ele é um indivíduo tosco, sem gabarito para ocupar o cargo de presidente. Afirmaram esses críticos que ele não sabe respeitar a liturgia do cargo. Tanto assim que quando um bolsonarista é instigado a citar algum defeito do presidente, prefere sempre dizer que o problema dele está na maneira de se comunicar. Embora alguns de seus seguidores digam que votaram nele exatamente por ele ser assim, autêntico, direto, sem ficar com muito mimimi, não deixam de reconhecer que esta forma de ele se expressar acaba por prejudicar a sua imagem. Tanto assim que em determinado momento Bolsonaro deu uma recuada, se afastou do contato mais próximo com as pessoas porque sentiu que o distanciamento poderia ser benéfico. Ok, de forma pouco mais ou menos enfática, a maioria concorda que ele é um camarada tosco. Agora, daí a dizer que ele talvez seja um tonto, vai uma grande diferença. Só o fato de, nesses quase 2 anos de governo, ter conseguido sobreviver e aumentado significativamente a sua popularidade, mostra que de parvo ele não tem nada. E é uma verdade isso que está falando aqui. Eu gostei dessa coluna. E vamos nos lembrar de tudo o que ele teve de aguentar praticamente todos os dias. Só para citar alguns fatos. Enfrentou a maior pandemia da história mundial, sofreu pressão do Congresso, do STF, da maior parte da mídia, da oposição e de uma infinidade de traidores dissidentes que por eles interesses eleitoreiros ou de poder e haviam cercado desde o início. Haja couro duro e jogo de cintura para suportar todas essas situações. Os acontecimentos mais recentes são um bom exemplo de como ele consegue driblar as situações mais adversas, além de precisar resistir a todos os desafetos. Teve de encontrar argumentos para se defender também de seus apoiadores. A turma ficou tiririca com o presidente por ele ter escolhido o desembargador Cássio na vaga de Celso de Mello no STF. Mas os mais conservadores tinham outras preferências, como por exemplo o atual ministro da Justiça, André Mendonça. Sua intransigência luta contra a criminalidade e as decisões que tem tomado, do combate aos temas mais progressistas. Gente, eu vou ler isso aqui porque está muito boa essa coluna. Na visão dos bolsonaristas, deram a ele uma espécie de passaporte para ocupar um cargo tão relevante, posição tão importante que, em alguns casos, um juiz do Supremo, em decisão monocrática, chega a ter mais poder que o executivo e o legislativo juntos, e é uma verdade. O presidente contrariou as expectativas. Pois bem, Bolsonaro contrariou as expectativas de boa parte daqueles que o apoiam, e teve de enfrentar também a revolta de alguns de seus defensores importantes no cenário político, judiciário e religioso, assim que foi revelado o nome do substituto. Das redes sociais ficaram
estúpidas de vídeos com críticas ao presidente. De ingrato a traidor, se ouviu toda sorte de adjetivos. O Bolsonaro precisava acalmar a tropa, pois não podia perder tantos apoiadores assim. Aí entrou a habilidade política daquele que de bobo não tem nada. O chefe do executivo elaborou uma cuidadosa linha de argumentação para mostrar que aqueles que o estavam atacando se comportavam, no mínimo, de forma precipitada. Foi tão rigoroso no discurso de defesa a ponto de não permitir que o interrompessem com brincadeiras ali no cercadinho, onde faz seus pronunciamentos. E aí tem mais um monte, gente. Depois o caso da Lagosta, o caso do Batiste. Olha, vale a pena ler isso daqui, viu? Procurou amedrontar os apoiadores e tralalá e mais um monte de coisa. Eu gostei disso daqui. O tempo já alongou e eu tenho que publicar esse vídeo. Gente, são técnicas. Vocês acham que não tem alguém ensinando como comportar? Eu tô falando para vocês que tem, porque até aqui na minha cidade, o nosso candidato a prefeito, ele teve uma lavagem de como se comportar, de postura, de levantar o ombro, de forma de falar, firmeza na hora de falar, o que vai apoiar ou deixar de apoiar. Eles escolheram o vice aqui em cima de pesquisa, porque mostrou na pesquisa que o vice vinculado ao Bolsonaro fazia ele ir para o segundo turno. E se fosse eu que estava pleiteando, não. Engraçado, né? Mas essa é a verdade, é assim que funciona. Então, como a política se tornou uma igreja, as pessoas falam assim: você nunca discuta política, religião e futebol. A gente discute religião no canal principal, política nesse canal e, graças a Deus, esporte não, e nem quero porque eu não entendo nada, nem sei se a bola ainda é redonda. Mas uma coisa é fato: tudo virou religião. Por que religião, professor? Porque é um religar uma pessoa com outra. Então, quando religa uma pessoa com outra, é uma religião. Então, eu estou religando, estou ligando, me ligando a um líder. É uma religião. Não é uma seita, é uma religião pelo dicionário. Pelo que explica o dicionário, né? Seita é outra coisa. Mas o que fala no dicionário sobre religare não é só com Deus. O religare pode ser com humanos. E é esse que é o tchan do negócio, que nós temos que tomar muito cuidado e ficar sempre de forma não de amor platônico, mas de uma forma muito racional. Porque não tem nenhum governo que vai ser 100% ruim e nenhum governo 100% bom. O governo do presidente atual tem coisas positivas e muito. Diz de passagem o Tarcísio, que é incrível, e tem coisas muito feias e muito erradas. Uma proteção exacerbada aos filhos. Primeiro o país, primeiro nós, porque ele está lá para comandar nós e não para proteger os dele. Assim deixo minha última palavra, que Deus nos abençoe, jamais a verdade absoluta. Namastê.